Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando quinta-feira e a gente torcendo aí para chegar logo sábado, né? Estamos com aquela nossa saudade tradicional nas datas FIFAs, esperando ver o Fogão em campo no sábado, né? E olha que a venda de ingressos, né? Os check-ins estão indo, né? Estão aumentando nos últimos dias, estava meio devagar no início. Chegamos a 15 mil na segunda-feira, então expectativa aí de um ótimo público, mesmo num sábado à noite. A torcida do Botafogo está tendo, né, sendo obrigada a se acostumar com os embalos de sábado à noite, né, para esse jogo com o Corinthians. Aliás, ontem já liberou também para público geral, então mesmo quem não é camisa 7 e quer prestigiar o líder do campeonato, mais líder do que nunca, só chegar junto. Fogão e Corinthians. Corinthians está motivado, animado, né? Se classificou ontem na Copa do Brasil, assim como o Vasco passou nos pênaltis, né? O Corinthians fez 3-1 ali, um golzinho marcado na Bacia das Almas contra o Juventude, 3-1, tinha perdido 2-1 lá em Caxias do Sul, e o Vasco ganhou nos pênaltis, né? O Atlético Paranaense fez 2-1, o Vasco tinha feito gol com o Vegetti durante o jogo e ganhou nas penalidades. Então Vasco e Corinthians, teremos um Corinthians motivado, o que é até bom, né, por certo lado, que não seja um Corinthians tão defensivo, né, e teve direito à dancinha, o Emiliano Dias, né, filho do Ramon Dias, devolveu a dancinha que o Jair Ventura tinha feito lá em Caxias do Sul. Mas isso é problema deles, dancinha, sem dancinha, de pai, de mãe. O negócio é o Fogão, sabadão, Fogão e Corinthians. Galera, bom, tenho que falar, né? Óbvio. Eu ia deixar para depois, mas vou falar logo. A vitória do Inter do Colorado, 2-1 em cima do Fortaleza, claro, nos deixou aí, agora sim, na liderança, né? Os haters, os jornalistas que insistiam em dizer que o Botafogo não era o líder, né? PVC, inclusive, sempre falava, o Botafogo é líder por pontos conquistados, né? Mas não por pontos perdidos. Agora o PVC tem que arrumar essa fala e dizer que o Botafogo é líder com pontos ganhos e pontos perdidos. Fogão com 50 pontos, Fortaleza ficou nos 48, portanto 2 pontos a menos, e o Palmeiras tem 3 a menos que o Fogão, tem 47, tá? Depois vem Flamengo 44, enfim, aquela turma toda. 2-1, o Inter abriu o placar com o Alan Patrick, o Tite empatou ali no finzinho do primeiro tempo, e depois o Gustavo Prado deu números finais aí, o placar aos 39 do segundo tempo, muito importante, e teve choro do lado do Fortaleza, né? Choro que eu digo reclamação. O Marinho disse que o sistema era né, contra os times nordestinos, e também o CEO do Fortaleza, que recentemente tinha dito também que era um absurdo o Botafogo estar falando de arbitragens, reclamou do quê? Adivinhe? De arbitragem ontem no Beira-Rio, né? Então, para a gente ver que o Textor não está tão errado assim como eles gostam de colocar, né? Pelo contrário, Textor está mexendo na ferida, mas quando é uma ferida, né, que não fere outros times, o cara faz vista grossa. Não, como o São Paulo, né? O São Paulo não disse que o Botafogo tinha que resolver as coisas em campo, e recentemente o São Paulo tentando aí anular a partida, né, a derrota para o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, galera. Então, muito bom, né? Agora sim, quinta-feira, data FIFA, podemos dizer que só boas notícias, né? Fogão mais líder do que nunca. Falando em boas notícias, o GE destacou 5 itens, 5 boas notícias, literalmente, que nós alvinegros tivemos nessa data FIFA. Então vou passar para vocês aqui rapidinho para saber se vocês concordam com essas 5 boas notícias, se realmente fazem sentido, né? A primeira delas é óbvia, né? Qualificação do elenco. O elenco que já era muito bom, mas tinha ali algumas faltas, digamos assim. O Botafogo foi lá e preencheu, né? Chegadas do Vitinho, do Adrielson e do Alex Telles. Então o grupo ficou muito mais qualificado com esses 3 jogadores, justamente as laterais e zaga, lugares que a gente pedia, né? Segundo item, tempo para integração dos reforços, exatamente. Especialmente Vitinho e Adrielson já vinham treinando desde a semana passada, né? O Alex Telles começou na segunda-feira agora, então acaba que nesse calendário maluco, né, que a gente tem,
ter uma semana e pouco para os jogadores irem se integrando aos novos companheiros, o Arthur Jorge poder observar melhor, né, os novos contratados, porque o Adrielson, por exemplo, não chegou a jogar com o Arthur Jorge, né? Por mais que certamente a essa altura o Arthur Jorge já tenha todas as informações sobre como joga o Adrielson, mas houve esses dias aí de contato que normalmente durante a temporada não existem, né? O jogador chega, treina, já vai para o jogo, enfim, então serviu para isso também. Mais um item importante, recuperação do Cuiabano. O Cuiabano sofreu aquela lesão muscular, né, no comecinho do jogo com Fortaleza e, enfim, e agora ele tinha uma recuperação aí estimada em torno de 4 semanas, querendo ou não, 2 semanas já foram aí sem perder jogos, né, justamente com a data FIFA. Cuiabano volta agora? Não volta ainda agora. Cuiabano deve ficar fora, olha, do jogo de sábado com o Corinthians, do jogo da ida contra o São Paulo, tá? Se tivesse que apostar, talvez ele ser relacionado no jogo com o Fluminense, que é aquele jogo entre os nossos duelos com o tricolor paulista, tá? Provavelmente, tá? Essa é a expectativa. Mais um item aí destacado pelo GE, dias de descanso antes de decisões, o time relaxou com familiares, amigos, é verdade, os 6 dias aí que o Arthur Jorge acabou dando de folga foram muito bons, para refrescar a cabeça dos jogadores que terão aí uma sequência muito dura, né? Mais uma sequência, né? Se agosto já foi duro, setembro também será, outubro, novembro, até fechar o calendário desse ano em dezembro. Então, foi importante jogadores que moram, né? Que as suas famílias moram mais longe, puderam viajar, né? Ou então relaxaram com as esposas, com os filhos, também em destinos paradisíacos, né? Alguns até perto do Rio, né? Angra dos Reis também é um dos destinos aí favoritos dos nossos boleiros. E finalizando aqui também esses itens aí de boas notícias, é a recuperação, a progressão da recuperação do Jacaré, do Júnior Santos, né? Júnior Santos já está treinando com o grupo, mas de uma forma ainda moderada, tá? Então, a partir do dia 15, agora, domingo, o Júnior Santos passa a fazer mais atividades junto com o grupo, né? Então, aos pouquinhos, mas realmente isso também ajudou, porque por não ter jogos nesse período, o Júnior Santos não foi literalmente desfalque, né? Não perdeu mais partidas. Quando o Júnior Santos volta, ainda temos aí umas semaninhas pela frente, tá? A gente lembra que a expectativa era final de outubro, tudo indica que o retorno dele será bem antes disso, né? Mas muita cautela nessa hora, que foi uma cirurgia ali, né, na tíbia, então não dá pra gente brincar. Quem está perto do retorno, está bem mais perto do retorno, é o Matheus Nascimento, já foi visto treinando aí na Botafogo TV, a gente trouxe essa informação essa semana, e há inclusive chance dele já ser relacionado para o jogo de sábado, tá? Podemos ter Matheus Nascimento já no banco, tá? Nesse jogo aí contra o Corinthians. Galera, vamos falar do nosso comandante Arthur Jorge, né? Ele, pela primeira vez no Botafogo, foi suspenso, né? A gente sabe aí que tem... A gente não comenta muito, né? Fala sempre de jogadores, mas os técnicos também têm esse sistema de 3 cartões amarelos ficar fora da próxima partida. Foi exatamente o que aconteceu. Eu vou tentar lembrar aqui os amarelos do nosso técnico português. O primeiro deles foi aquele 2-2, que aliás eu estava lá, né? No Morumbi contra o São Paulo, que foi o primeiro amarelo dele aí, né? Depois, na sequência, teve o 4-1 no Atlético Goianiense, lá em Goiânia, né? Apesar da vitória do Botafogo, ele também recebeu amarelo. E o último, justamente, contra o Fortaleza. Então, Arthur Jorge de fora, né? Surgiu a notícia de que ele estará, inclusive, utilizando aí essa folga, né? Para dar uma palestra lá no Porto. Eu não tive a confirmação dessa notícia, mas se for realmente confirmado, não vejo problema, né? Talvez até dê tempo dele dar a palestra, por causa do fuso horário, né? Dar a palestra na sexta-feira à tarde, embarcar para o Brasil e ainda conseguir acompanhar o Botafogo, né? No Nilton, dos camarotes do Nilton Santos, né? É possível que isso aconteça, ou então que ele ganhe uma folga aí maior para também matar saudades da terrinha, né? Não tenho confirmado, provavelmente amanhã a gente consiga saber essas informações. Então, não teremos Arthur Jorge, isso não é novidade para ele, né? Lá no Braga, ele também chegou a ser suspenso,
Na ocasião, ele foi substituído pelo Franklin, né? O Franklin Carvalho, que é um auxiliar dele, né? Ali o braço direito, né? Do Arthur Jorge. Inclusive, o Franklin Carvalho, nesse jogo do Braga, foi quem substituiu ele à beira de campo e também na entrevista pós-jogo. Para esse jogo do Botafogo, existe a possibilidade do João Cardoso também ser o substituto, apesar de que as minhas fichas estão no Franklin Carvalho, né? Até pela hierarquia ali. O João Cardoso é aquele cara que, além de auxiliar também o Arthur Jorge na beira de campo, é o treinador específico de jogadas de bola parada do Botafogo, né? Então, de qualquer forma, os dois estarão ali no banco, né? O Franklin e o João, com mais chances aí do Franklin ser realmente o cara ali que vai sair na escalação, né? Como treinador do Fogão, beleza? Galera, vamos lá. Falei aqui do jogo da Libertadores, muito interessante esse fato trazendo para vocês. Amanhã, ao meio-dia, sexta-feira, iniciam-se as vendas para público geral online, tá? Para o nosso desafio aí da Libertadores, quartas de final. E restam, nesse momento, menos de 5 mil ingressos, tá? Para o jogo. Então, o Tairo Arruda chegou a falar que talvez fosse o primeiro jogo que esgotasse os ingressos só com camisa 7. Carlos, será que até amanhã ao meio-dia esses menos de 5 mil ingressos serão adquiridos, os check-ins serão feitos, né? Plano glorioso, alvinegro, preto e branco? Talvez, há chances, né? Então, de uma forma ou de outra, mesmo que não seja totalmente esgotado, quando abrir para público geral, se você não é camisa 7 e pretende ir ao jogo, né? Pretende apoiar o Fogão nessa fase aí tão difícil de Libertadores, né? Fique muito atento porque vai esgotar muito rápido. Na hora que abrir online ali, tenho certeza que em questão de horas teremos sold out, né? Ingressos esgotados para Botafogo São Paulo, dia 18, 9h30 da noite, né? Então é interessante aí que pela primeira vez, né? Pode ser até que não dê tempo, né? Que chegue amanhã ao meio-dia e já esteja tudo esgotado, e aí realmente seria um fato inédito, né? E como eu disse antes, né? O jogo agora de sábado, já temos a Leste Superior lotada, né? Tá tendo agora muita procura mesmo, porque a galera foi percebendo a importância desse jogo com o Corinthians, né? Não é porque o Corinthians está lá na zona da confusão que não é um jogo importante. O Palmeiras vai ter uma partida que agora eu não me lembro, vocês vão me ajudar e comentar aí embaixo qual que é o jogo do Palmeiras, mas é um jogo acessível, né? Então, por isso, é fundamental que o Botafogo faça esses 3 pontos contra o Corinthians, que está motivadíssimo, né? Como eu falei no início do vídeo, acaba de se classificar aí para as semifinais da Copa do Brasil, beleza? Galera, para a gente fechar aqui, queria falar da entrevista que o Textor deu lá no Lyon, né? Ele tem sido muito cobrado lá, porque, enfim, tem uma série de regras, possíveis punições se não cumprir essas regras, né? Em relação ao Lyon, e ele foi lá para esclarecer as coisas, dizer que está tranquilo, né? Em relação a vendas de jogadores lá do Lyon, que tem que atingir um determinado número, né? E ele aproveitou também para falar, claro, né? Do futebol brasileiro, da questão do fair play, né? Deu uma alfinetada lá no Palmeiras e no Flamengo, dizendo o seguinte: o que o Botafogo ganha, ele gasta 45%, né, com os jogadores. Então isso está totalmente dentro de qualquer regra que exista no planeta de fair play, né? E que justamente as outras equipes, né, outros dirigentes, né, sem nomear exatamente, estão se desesperando porque não conseguem competir com o Botafogo nesse modelo, né? O Botafogo tem conseguido trazer jogadores da Europa, do Oriente Médio, por preços que ele mesmo disse, Textor, na Europa seriam considerados abaixo da média, né? Então o Botafogo tem conseguido, né, com muita inteligência, mais uma vez, a vantagem de ser gerido aí num formato de empresa, né? O Botafogo não entra para perder, não é porque o John Textor é um bilionário, porque a Igor Holden tem muita grana, que o Botafogo vai rasgar dinheiro, né? É justamente o contrário. E ele até exemplificou 2 casos interessantes, que é do Cuiabano e do Igor Jesus, né? Jogadores
que o Cuiabano foi um valor, né, para padrão Europa muito baixo, 7, 8 milhões de reais, né? E o Igor Jesus, que veio de graça, né? E que são jogadores que, né, o Textor deu a entender, em breve estarão na Europa, né? Cuiabano tem um perfil de jogador, né, até pela idade, pela força física, de jogar na Europa, e o Igor Jesus, que estava, entre aspas, ali meio que escondido no Oriente Médio, da mesma forma, né, é um jogador que pode futuramente realmente deixar o Botafogo e seguir o caminho dele, de repente no próprio Lyon, né. Textor citou também Luiz Henrique e Almada, que são casos, né, mais nítidos e claros de jogadores que podem vir a se juntar à família Lyon, né? Mas, e que inclusive a Eagle dá essa tranquilidade ao jogador, né? O Textor até falou, qual outra empresa, sistema, holding do mundo que dá essa vantagem mesmo para o jogador, né? A hora que ele botou ali no contrato, quiser, ó, tô querendo ir para a Europa, né? Chegou a minha vez, né? E citou o caso do Luiz Henrique, que está obviamente valorizado, né? Acabou de jogar aí 2 partidas pela seleção brasileira e hoje certamente vale mais do que o Botafogo pagou, né? Que a Eagle pagou, né? No momento em que foi adquirido junto ao Betis. Então, o Textor foi lá para apagar os incêndios, né? Tranquilizar a galera do Lyon e também trazer essas notícias aí que certamente o Lyon também vai acabar usufruindo aí desses jogadores que estão brilhando por aqui, né? A gente sabe que o caso do Thiago Almada, eu acho que é mais específico aí, eu se tivesse que apostar, acho que o Luiz Henrique tem chance até de ficar mais um tempo, em 2025, no Fogão, né? Porque vive grande fase, está sendo convocado pela seleção. O Thiago Almada já acho que a tendência é que realmente ele sai em dezembro e tá tudo bem, né? Desde o início a gente já sabia que ele estava vindo para, né, reforçar o Botafogo nesse segundo semestre tão importante aí para as nossas, né, perspectivas aí de títulos de Brasileirão e Libertadores, né? Então, e agora sim, para fechar, galera, foi perguntado também sobre a compra do Everton, tá? O Textor explicou que no caso aí do Everton não é a Eagle Holding comprando, e aí entra naquela coisa toda que, óbvio, o Textor entende muito do mundo do business, né, dos negócios. Quem estaria comprando seria ele, o próprio John Textor. Ele falou até estranho falar aqui na terceira pessoa, né, ele falando dele mesmo, mas que seria o próprio John Textor e que ele estaria criando uma nova holding, né, que seria a Everton Football Group, né, essa obviamente sediada na Inglaterra, né, e que seria independente da Eagle Holding, porém colaborativa, tá? Com a Eagle, naturalmente, né? Se tem o Textor, é aquela coisa, né? Seria colaborativa com a Eagle, mas a princípio não faria parte da Eagle. Obviamente que isso aí tudo tem a ver, como eu disse antes, né, com as regras do futebol mundial e o Textor conseguindo, né, se adequar para tudo estar nos conformes, né, e não atrapalhar nenhuma, principalmente questão de conflito de interesses, de ética, de futebol mundial. Beleza, galera? Vai dar 19 minutos. Eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo no horário tradicional. Falei ontem que estou com problema aqui de internet. Na verdade, está tendo uma manutenção aqui na região onde eu moro. Então, vou fazer o possível, né, para postar esse vídeo. Nem que eu tenha que sair de carro. Eu já fiz isso muito no início do canal, vocês nem sabem, né? Sair de carro para tentar pelo 3G fazer o upload do vídeo. Então, farei das tripas de coração para que esse vídeo chegue o mais rápido possível para vocês. Se atrasar, vocês já sabem o que houve. Beleza, galera? E até por isso eu me sinto, né, à vontade para pedir aquele pedido todos os dias. Deixa o like, senta o dedo no like, faça seu comentário, né? Tá feliz com o Fogão, né? Estamos todos felizes que o Fogão tá mais líder do que nunca. Tô muito feliz. E ansioso aí para que sábado à noite chegue logo. Fazer o tempo correr, né? Galera, tamo junto, aquele abraço. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E se você é inscrito e curte o canal, que eu sei que você curte, assistiu aqui até quase 20 minutos eu falando aqui sem parar. Apresente o canal para seus amigos botafoguenses. Fala, você conhece o canal Botafogo Digital? Manda o vídeo, né? Quem sabe aí a gente chega logo aos 10 mil inscritos, que é a meta. Depois a gente dobra a meta. Valeu, aquele abraço. Boa quinta-feira para todos!